Olá pessoal, a gente tem tratado muito no nosso perfil sobre o estoicismo, que é uma corrente filosófica muito importante, sobretudo na antiguidade, na Grécia, em Roma. E talvez o princípio mais importante do estoicismo seja aquele que distingue entre as coisas que dependem de nós e as coisas que não dependem de nós. As coisas que dependem de nós é tudo que está ao nosso alcance, sobretudo o nosso próprio comportamento, a maneira como nós nos comportamos diante das coisas, a nossa conduta moral, a maneira como nós lidamos com as nossas emoções, o nosso aperfeiçoamento, a nossa paz de espírito. Tudo isso é o que depende de nós e é o que deve ser objeto da nossa atenção para o estoicismo. O que não depende de nós são os acontecimentos externos, tudo que está fora do nosso alcance e que pode consistir em coisas boas, coisas que nós desejamos, como pode consistir em coisas que para a maioria das pessoas traz sofrimento, como as perdas, a doença, os infortúnios, diversos. Mas para o estoicismo, essas coisas que não dependem de nós não deveriam nos causar sofrimento. Então todo, vamos dizer, o treinamento do estoico é o de alguma maneira se desapegar, não é? Talvez não no sentido oriental de cortar o desejo. O estoico, ele vive na polis, ele pode buscar o que eles chamam os desejáveis, não é? Os preferíveis. Ele pode buscar, mas ele tem que estar ciente de que essas coisas são fugazes, de que ele pode perder ou pode não conseguir essas coisas, e o treinamento do estoico é o de não sofrer diante disso, não temer a morte. E essa distinção entre o que depende de nós e o que não depende de nós, ela está muito presente com essa nomenclatura em Epicteto, um filósofo grego que ensinou em Roma e que havia sido escravo, e é Epicteto que usa essa distinção. Mas antes dele, no próprio estoicismo romano, com Sêneca, essa matéria foi tratada de forma semelhante com uma outra nomenclatura, e é essa outra nomenclatura que a gente não tinha usado ainda aqui no nosso perfil, que eu queria trazer para vocês hoje. Sêneca distingue entre virtude e fortuna. A virtude é basicamente o que depende de nós, Os estoicos tinham a concepção de que o que traz a felicidade é a virtude. Então, o homem feliz é o homem virtuoso, é o homem que age bem, independente dos acontecimentos externos, independentemente dos bens materiais, enfim, o exercício da virtude equivale à felicidade. Isso remete a Sócrates, a Platão, Há uma passagem em Platão em que Sócrates diz, acho que foi Sócrates que disse, que nada de ruim pode acontecer ao homem virtuoso, Então, a felicidade está na virtude, no comportamento do homem, na sua conduta, e não no que possa acontecer de externo, do que não depende de nós. Essas coisas, elas podem acontecer a quaisquer pessoas, elas são imponderáveis, incontroláveis, e, portanto, isso não é aí que reside a felicidade humana, mas na virtude, no agir corretamente,
no aperfeiçoamento da nossa personalidade, das nossas emoções. Então Sêneca fala, por um lado, na virtude e por outro, na fortuna. Fortuna com F maiúsculo, que não quer dizer riqueza aqui no caso, né? É como a roda da fortuna nas filosofias orientais. A fortuna é o devir, o que nos acontece e que pode ser bom ou ruim, não é? Que pode nos trazer coisas desejadas ou indesejadas e indesejáveis. Então, para Sêneca, o homem não tem controle sobre a fortuna. A fortuna pode nos trazer, né, o que nós desejamos, como pode nos tirar repentinamente tudo isso. Tirar nossos bens, tirar nossa reputação, tirar a nossa saúde, nos impor perdas de pessoas queridas, e isso tudo de uma maneira imprevista, de uma maneira que a gente, enfim, não podemos controlar. Então, para Sêneca, nós não devemos colocar a nossa felicidade nas coisas submetidas à fortuna, né? Mas na virtude. E isso equivale, de alguma maneira, àquela dicotomia do que depende de nós, que é a virtude, e do que não depende de nós, que é a fortuna. Então são coisas diferentes, mas o que é interessante é que a nossa virtude será, sobretudo, testada pela fortuna, e, sobretudo, testada quando a fortuna nos é adversa. Então, quando a fortuna nos é adversa, é que há aí uma oportunidade e uma necessidade da nossa virtude se mostrar forte, se mostrar firme, né? Na maneira como nós vamos enfrentar as adversidades, com firmeza, com sobriedade, com tranquilidade, com coragem. Então, para os estoicos, as dificuldades são oportunidades para que a fortuna, para que a virtude se manifeste, né? Já que nós não podemos depender da fortuna, colocar nas mãos da fortuna a nossa tranquilidade. Então é isso, que a nossa virtude possa sempre estar à altura do que a fortuna nos trouxer.